Indígenas da etnia Kulina, no Acre, recebem missão e Novo Testamento em sua língua. As dúvidas de quem quer começar a investir, mas nunca se arriscou no mercado financeiro. Boa notícia para quem quer recuperar seu crédito. O feirão Limpa Nome oferece condições especiais. Agronegócio brasileiro pode ganhar com o crescimento do mercado de crédito de carbono. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro. Semana, obviamente, está passando mais rápido para alguns, porque, né? Começou na terça, então é a chamada semana perna curta. Vai acabar rápido essa semana aqui. Hoje é quarta-feira, que bom que você está com a gente. A partir de agora, pelas próximas 2 horas, a gente tem muita informação para você aqui no nosso Notícias do Bem pela IPP-TV, a sua TV missionária, além de todos esses destaques que você acompanhou com a gente. A gente ainda vai falar de economia, vai falar de outros assuntos importantes para o nosso dia a dia e que fazem parte da pauta aqui do nosso Notícias do Bem. Tainá está com a gente aqui também. É isso aí, querido. E aí? Tudo bem? Bem. Bom dia, boa tarde para você que está aí nos acompanhando. Muito bom ter a sua participação. Ricardo Reis já está aqui nos acompanhando diretamente de Araçatuba. Como sempre, um web telespectador sempre conectado aqui, fiel à IPP TV, a nossa programação. Né? Super interativo, e isso é muito bom. E também o Paulo Andres também que está aqui, todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. E claro, né, com certeza o nosso reverendo Marcos Severo que está aqui com a gente também. Também toda a audiência da Rádio Rumo ao Sertão, né, transmitindo simultaneamente com a IPP-TV o nosso Notícias do Bem. Se você está com a gente aqui no nosso canal, no YouTube, seja muito bem-vindo, aproveita, curte esse vídeo aí pra gente, né, E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós estamos rumo a 1 milhão de inscritos, então, por favor, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, assim sempre que estiver começando um programa novo na IPP-TV ou que estiver começando um evento, um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Não vai perder nenhum minutinho. E claro, eu conto com a sua participação, então já deixe sua mensagem aqui no nosso chat, participe. É verdade. Falar em participar, em chat, internet, rede social, isso mesmo. Vamos começar falando disso, né? Stalkear. Levando em consideração a origem da palavra no inglês, né? Stalk, minha pronúncia significa o quê? Perseguir. Essa palavra, né, essa perseguição agora cibernética pode muitas vezes ser prejudicial e levar para aspectos além da simples vontade de acompanhar alguém em ambiente digital. Tainá, é comum a gente bisbilhotar as redes sociais dos amigos, dos conhecidos, para ver o que tem lá. Isso não tem problema nenhum normalmente. Mas qual é o limite? E outra coisa, você sabia que stalkear realmente é crime? Pois é, a lei foi aprovada nesse ano e diz que perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, vai ter consequências. A pena é de reclusão, é de prisão. Você pode ser preso de 6 meses a 2 anos e multa. Notícias do Bem, a gente vai conversar sobre esse tema com a advogada a doutora Érica Salles, exatamente para a gente saber qual é o limite da nossa interação saudável nas redes sociais. É claro, as redes sociais estão aí para a gente interagir, mas até que ponto a gente pode e deve interagir? Até que ponto a gente pode se defender também, né? Defender as nossas redes sociais dessas pessoas que querem também, às vezes, nos acompanhar apenas para nos fazer mal, apenas para nos assediar. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar sobre esse assunto e você também pode participar com a gente. Já vá deixando a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação para falar desse tema que é tão atual, que faz parte do nosso dia a dia e todos nós podemos ser vítimas, inclusive, de ações assim. Verdade. Esperamos não ser agentes de ações assim, né? Vamos descobrir qual que é o perfil real, né, de um stalkeador. Stalkeador. Vamos saber como que é o perfil dessa pessoa, né? E Vamos como nos descobrir. defendermos também, né? Exatamente.
O fim do ano está chegando e muita gente ainda preocupa, né, com as contas atrasadas e nome negativado. A boa notícia é que está acontecendo um feirão limpa-nome. O Notícias do Bem preparou uma reportagem especial sobre essa oportunidade. Assista aí um trechinho do que vem por aí. O primeiro passo para um recomeço financeiro é estar com o nome limpo. Mas essa continua sendo uma dificuldade para muita gente. Hoje, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes que enfrentam dificuldades para conseguir crédito. Por conta disso, o Serasa realiza até o próximo dia 5 de dezembro o maior feirão limpa-nome de todos os tempos. São mais de 100 empresas de diversos setores participando da ação. A edição deste ano oferece, além da possibilidade de renegociação das dívidas, com até 99% de desconto e opções de parcelamento sem juros, o inédito Auxílio Dívida, que vai pagar R$ 50 na carteira digital do Serasa para qualquer pessoa que renegociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas e negociadas por meio do aplicativo. O feirão é um momento esperado como ideal para renegociar dívidas e começar o próximo ano com o nome limpo. Na edição do ano passado, cerca de 6 milhões de acordos foram fechados. Agora, a expectativa é que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação. Quem não puder renegociar pelo site ou pelo aplicativo do Serasa, pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios abertas para os acordos. A verdade é que os meios são totalmente digitais, mas para quem quer fechar de forma presencial, pode negociar nas mais de 7 mil agências de Correio espalhadas por todo o Brasil. E a gente vai ter novidades já sobre outros tipos aqui de negociação. Bacana, daqui a pouco então a reportagem completa sobre o feirão limpa-nome. É bom a gente estar atento, né? Às vezes, enfim, podemos precisar, né? Então daqui a pouco a reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente. Um trabalho contínuo voltado para os indígenas. Essa é a proposta da missão Até a Última Aldeia. No mês passado, indígenas da etnia Kulina, no Acre, receberam um grupo e ganharam novos testamentos impressos em sua língua nativa. Bacana. Quem está com a gente para falar sobre esse trabalho, sobre esse tema, é o reverendo Fábio Ribas, responsável pelo projeto, já está ao vivo com a gente aqui. Reverendo, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, sempre um prazer recebê-lo, dessa vez agora para falar sobre esse projeto tão importante, né? Eu queria que o senhor começasse contando para a gente, então, a respeito da origem dessa missão, né? Até a Última Aldeia. Como é que começou esse trabalho, pastor? Então, uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, agradeço aí o convite. E, na verdade, tudo surgiu no coração de um indígena chamado Bira Kulina, que é um amigo, eu trabalhei com ele lá no Mato Grosso, e ele tem como sonho, que arde o coração dele, é chegar ao povo dele e trabalhar, apresentar o evangelho, fazer essa anunciação mesmo do evangelho entre o próprio povo. Então, agora, um mês e meio atrás, mais ou menos, ele tinha me feito convite para irmos, então, ao Acre e entrarmos em aldeias mais, assim, de difícil acesso. Algumas dessas bíblias, que são uma tradução, na verdade, da Missões Novas Tribos, de missionários das Missões Novas Tribos, já haviam sido distribuídas em algumas aldeias, mas tinha aldeias mais difíceis de difícil acesso, que ele queria chegar até elas, nos seus parentes e distribuir, e ele me convidou, então foi maravilhoso, foi um tempo assim mesmo de Deus. Essas cenas que vocês estão vendo, elas são do helicóptero que levou a gente num voo de 1h20, desde Cruzeiro do Sul, e era assim, fomos até essa aldeia, é a última aldeia Kulina nesse rio, depois são outros povos, então foi realmente assim, algo assim preparado por Deus, maravilhoso, uma bênção mesmo. Reverendo, e é interessante a gente até aproveitar e falar um pouquinho sobre, e a gente até tem um depoimento do Bira, nós vamos ouvir logo mais,
mas nós pedimos até falar um pouquinho sobre esse trabalho, né, essa missão transculturais, né, as missões transculturais, o trabalho, a importância que é da gente levar o evangelho a todos os povos, né, e a gente falando aqui do Brasil, né, a gente falando das nossas etnias, né, dos nossos povos, compartilha com a gente um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor já vem realizando já há um bom tempo, né? Nós temos na IPB, na nossa denominação, a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ela veio exatamente logo após a JME, quem é mais antigo lembra da Junta de Missões Estrangeiras, mas o que acontecia é que a Junta de Missões Estrangeiras muitas vezes olhava para fora do Brasil e a Junta de Missões Nacionais para a nossa realidade aqui urbana, dentro do nosso país. A questão é que dentro do Brasil nós temos inúmeras etnias. Eu não estou falando somente das etnias indígenas. Nós temos chineses, japoneses, árabes, isto é, outras culturas que não se sentiam, que não eram o foco da antiga JME. Com a criação da APMT, seja no Brasil, seja fora do Brasil, você, trabalhando com uma outra cultura, você está dentro da APMT. Esse é o foco do trabalho da nossa agência. Então nós temos assim, uma riqueza cultural enorme no Brasil, muitos povos agora, refugiados, pessoas que vieram morar no Brasil e que não têm acesso ao Evangelho, não foram apresentados ao Senhor Jesus, e nós como igreja temos a faca e o queijo na mão aqui dentro do nosso país. Pensando em povos indígenas, só na região amazônica são quase 100 povos, 100 etnias diferentes que ainda não têm presença missionária no Brasil. Agora, pastor, quais são as principais dificuldades quando a gente pensa no trabalho específico com os indígenas? E aí a gente pode pensar, os indígenas, obviamente, na Amazônia, talvez, né? onde a maior parte dessas tribos ainda não alcançadas. Quais são as principais dificuldades? Ainda tem dificuldades com a FUNAI, ainda tem preconceito, tem a questão geográfica, enfim. Quais são os desafios aí para a PMT? Então, o grande desafio é que a seara continua grande, os obreiros continuam muito poucos. Nós temos trabalhado junto aos seminários da IPB, nós temos trabalhado junto às igrejas locais, porque as vocações surgem na igreja local. Então a igreja local realmente precisa se conscientizar dessa responsabilidade dela de perceber o seu vocacionado e enviá-lo. E aí começa uma preparação, porque missões transculturais, nessa realidade, ela precisa de um bom preparo. Um preparo aí na área não só de teologia, mas de antropologia, de linguística, que são as ferramentas com as quais nós trabalhamos com a cultura e com a língua. Então nós temos realmente buscado o despertamento, orado mesmo a Deus. Eu queria convidar vocês que estão agora me ouvindo a realmente orarem por novas vocações, porque os povos estão aí, os povos são muitos, carentes da luz do Evangelho do nosso Senhor. A FUNAI, ela, num Brasil enorme como o nosso, do Oiapoque ao Chuí, nós temos as mais diversas realidades. Há muito apoio da FUNAI, há muita resistência, às vezes por não entender realmente o trabalho missionário, que não é um trabalho de destruir a cultura, mas é um trabalho exatamente de proteção, porque hoje na aldeia tem-se entrado muitas questões como doenças sexualmente transmissíveis, promiscuidade, drogas, bebida alcoólica, que realmente são os verdadeiros destruidores das culturas indígenas. E a presença missionária nessas realidades ajuda, auxilia, coopera, instrumentaliza, ensina o indígena a como se defender desse mundo majoritário que entra e está entrando de qualquer maneira nessas aldeias. Muito bom. É uma questão mesmo de orar, é um propósito de oração, uma campanha para estarmos juntos. E eu quero agora chamar o vídeo do Bira Culina,
né, para nós ouvirmos o depoimento dele, mas antes também quero ler uma mensagem, porque ele está acompanhando a nossa programação, ele está aqui também participando, ele deixou até uma mensagem, estou feliz aqui dando glória a Deus. Gente, que alegria participar com vocês, obrigada pela oportunidade de compartilhar sobre a nossa necessidade. Muito bom, Bira, prazer ter você aqui ao vivo, né, mesmo que nessa distância remota e mesmo que o vídeo, né? Mas sinta-se presente participando. Vamos ouvir agora o seu depoimento. Vamos assistir agora o vídeo. Este ano foi um ano muito especial porque finalmente nós temos a Bíblia na nossa língua. E no final do semestre passado houve um culto de dedicação de Novo Testamento pelo término. Nesse culto eu encontrei alguns líderes de algumas agências missionárias e eles, conversando comigo, falaram assim: Bira, agora é sua responsabilidade de distribuir a Bíblia para o seu povo. Isso me animou de tal forma que automaticamente eu pensei, eu vou convidar o pastor reverendo Fábio Ribas, que seria um prazer de estar com ele e compartilhando esse momento muito especial. E no final de setembro desse ano, nós realizamos a viagem para o Alto Envira e eu queria destacar 3 coisas. Primeira coisa é que quando a gente foi para essa aldeia chamada Igarapé do Anjo, ninguém esperava a gente, porque mesmo que eu havia comunicado eles para outra cidade, o barco que ia levar esse pessoal da aldeia até onde a gente iria, ninguém tinha chegado lá. Então o pessoal da aldeia não esperava a gente que chegaríamos com a Bíblia. Quando a gente chegou, começamos a sobrevoar a região, eu percebi que eles ficaram meio estranhos assim, e aí quando me viram, eles assim lembraram de mim, né, porque há quase mais ou menos 5 anos atrás eu tinha passado nessa aldeia. Eles falaram: é o Bira, tá voltando. E aí eles começaram a olhar assim, porque no passado a gente tinha ido para ensinar a palavra de Deus, mas sem o Novo Testamento. E aí eu falei para eles que, olha, eu estou trazendo o Novo Testamento para vocês, na nossa língua, agora é traduzido para vocês terem a oportunidade de a palavra do Senhor. E eles começaram a se alegrar e ficaram tão alegres, e isso me deu assim aquela convicção de que sempre a minha visão de servir ao Senhor sempre foi para o meu povo. Então isso me motivou tanto, e eu queria aproveitar o momento de entregar a Bíblia, pregar. Muito bem, aí um trechinho, né, do depoimento do Bira, é maior, mas enfim, a gente tem uma questão de tempo aqui também, mas é muito bacana, né, reverendo, a gente vê quando isso acontece, né, quando os povos que foram alcançados pela palavra, ou representantes dos povos que foram alcançados pela palavra, já tem esse coração missionário, tem esse despertamento missionário de levar a palavra para toda a sua etnia, né, isso é muito comum acontecer? Sim, hoje nós temos o curso do CFM, que é o curso de formação missionária da APMT. Ele ocorre tanto em São Paulo quanto em Recife, e nós temos tido indígenas, não somente indígenas, né, como alunos nesse curso, junto aos não indígenas, mas também ciganos, quilombolas, e o nosso sonho é preparar esses que Deus tem convertido nas suas etnias, nos seus povos, para que eles sejam preparados, recebam essa formação antropológica, linguística, teológica, bíblica também, para que eles possam retornar aos seus povos. Hoje nós temos pastores indígenas no Brasil, presbíteros indígenas, diáconos. Hoje nós temos igrejas indígenas. E esses povos, eles clamam por uma formação mais profunda, bíblico-teológica. Reverendo,
Eu queria até, eu vi um post, né, com depoimento dessa história muito emocionante. E depois, quem quiser, no finalzinho, eu queria que o senhor compartilhasse para quem quiser acompanhar toda a história, né, e fazer parte dessa história, né, com oração e poder colaborar também. Mas eu gostaria que o senhor também compartilhasse durante essa visita, durante essa ida até a aldeia, né, que o senhor contasse um outro testemunho de que como que vocês presenciaram juntos no sobrevoo ali, do testemunho mesmo das aldeias ali, do entorno de outras tribos ali que vocês conheceram, né? Se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho das experiências que vocês vivenciaram pra gente. Eu acho que a gente teve um problema de comunicação aí com o reverendo Fábio Ribas. A gente está falando sobre o projeto Até a Última Aldeia, que visitou recentemente aldeias no Acre, no interior do Acre, né? Um trabalho muito bacana desenvolvido junto aos povos indígenas. Vamos ver se o reverendo já está de volta aí, já está ouvindo a gente mais uma vez? Ainda não? Pois é, esse trabalho que vem sendo desenvolvido lá é um trabalho de extrema importância, até porque leva a palavra de Deus, leva o Novo Testamento na língua que eles entendem, na língua nativa das etnias. Então, é um trabalho muito importante desenvolvido pela PMT, a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, como o reverendo estava falando, e a gente sabe que tem muito trabalho ainda a ser feito. Ele falava exatamente sobre isso, né, sobre o despertamento e a necessidade de novos obreiros, de novos missionários para trabalhar nos campos, porque são muitos campos, são muitas aldeias, são muitas etnias que ainda não foram alcançadas. E é isso, né? E ele pede mesmo para que levante essas pessoas, né? A importância de nós todos estarmos envolvidos em oração, para que a gente possa ter o interesse, para que a gente se prepare para que realize esse trabalho, porque não é um trabalho tão simples apenas, né, do Evangelho. Existe um preparo muito mais profundo para que esse trabalho possa acontecer, né? A gente está tentando restabelecer a conexão com o reverendo Fábio Ribas, que é responsável pelo projeto Até a Última Aldeia. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que fica o tempo no Brasil nessa quinta-feira, daqui a pouco a gente volta, então vamos tentar restabelecer essa conexão com o reverendo Fábio Ribas e aí a gente volta para encerrar a nossa conversa, mas vamos para a previsão do tempo. Quinta-feira com possibilidade de pancadas de chuva na região sudeste. Nas outras regiões do país, muita nebulosidade. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva durante a noite. As temperaturas variam entre 20 e 34 graus. No sul do país, em Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muita nebulosidade, mínima de 15 e máxima de 22 graus. Goiânia vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Região Nordeste, em Itabuna, no sul da Bahia, sol entre nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 23 e 28 graus. E em Paragominas, no interior do Pará, sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Muito bem, tempo passado a limpo, a gente continua tentando reconectar aqui com o reverendo Fábio Ribas para a gente continuar o nosso bate-papo sobre a missão Até a Última Aldeia. A gente está tendo realmente um problema de conexão aí, vamos aguardar, vamos ver, vamos aguardar para ver se a gente consegue ter essa conexão, mas enquanto isso, quem tem conexão está falando com a gente. A gente perdeu a conexão do Fábio Ribas, mas as outras estão aqui. Exatamente, estamos recebendo muitas mensagens e todas bem especiais. A Terezinha Souza, ela colocou: sempre bom ouvir o pastor Fábio Ribas, e o Marcos Viana: reverendo Fábio Ribas, que bom vê-lo e ouvi-lo. E o Bira, né, como eu li logo no começo, que ele participou, e também o responsável por essa ação, né, ali na etnia Kulina. E aí a Terezinha colocou: que Deus abençoe ricamente, Bira, pela visão de trabalho que o Pai te deu, e o Marcos, que o Senhor continue te abençoando e sustentando o seu ministério, irmão Bira, Kulina, e que depoimento emocionante, a palavra de Deus é poderosa. Verdade, amém, né? Lindo esse trabalho. E o Carlos Roberto: que Deus abençoe Bira e a Pati Acares, né? E o Ian:
que está chegando para alegrar nossas vidas. Deus abençoe o Bira e o seu ministério. Amém. Amém. Muito bom ter a participação de todos vocês aqui no Notícias do Bem. Que bom que vocês estão acompanhando. E depois, assim que nós estabelecermos a conexão, nós pretendemos finalizar e divulgar também um canal de comunicação para que quem ainda não tem oportunidade de acompanhar o ministério, de acompanhar até os canais de comunicação, para conhecer um pouco mais e saber como pode ficar mais envolvido, de poder ajudar, né? Poder ali ficar mais pertinho, podendo colaborar de alguma forma por meio de oração ou de algum outro jeito. Vamos esperar para a gente ver se a gente retoma essa conexão. Enquanto isso, a Lídia Dick traz um recado especial para a gente. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Agora é hora de viajar pelo Brasil com a coluna Pelos Campos JMP. Hoje o reverendo Mariano Alves Júnior vai mostrar pra gente as notícias da congregação do bairro de Morrinhos, no Guarujá, litoral paulista. Bom dia, meus irmãos, me chamo Estevão, estou como missionário aqui na igreja do Morrinhos, em um novo local, um novo templo, e o Senhor Deus tem nos abençoado para congregarmos. Louvamos a Deus pela vida da Junta de Pinheiros, pelas contribuições dos irmãos, e certamente Deus expandirá a sua obra neste local. Que Deus abençoe. Olá, graça e paz. Estamos aqui em mais um Momento Missionário. Agradecemos a você aí da IPP-TV, você que acompanha todos os nossos momentos missionários, acompanhando os campos, conhecendo, orando, contribuindo. Estamos aqui no bairro de Morrinhos, aqui na Enseada do Guarujá, onde temos uma congregação em parceria, Junta de Pinheiros e a primeira igreja presbiteriana de Enseada do Guarujá. Igreja essa organizada pelo presbitério de Pinheiros em parceria com a Junta Missionária de Pinheiros. Esperamos que você possa divulgar, orar e contribuir para que possamos juntos continuar com a expansão missionária da igreja aqui nessa região. Forte abraço, pastor Mariano falando de Morrinhos aqui, Guarujá, São Paulo. Pois é, aí o reverendo Mariano apresentando pra gente, então, mais uma congregação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele está sempre viajando, né? Nos finais de semana, está acompanhando a programação das nossas congregações, e ele traz pra gente aqui, nesse momento, né, pelos campos JMP. Muito bacana. Exatamente, muito bom. A gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais das congregações, conhecer todos os trabalhos que são realizados, e a gente consegue trazer essa interação, né, com todas os trabalhos, inauguração das congregações. Isso é muito bom. Muito bacana. Muito e lembrando legal. que você que está participando com a gente, você que está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem, também pode participar, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, enfim, interaja com Notícias do Bem, esse espaço é todo seu. Reverendo Fábio Ribas está de volta, conseguimos restabelecer a conexão aqui para continuar falando sobre essas missões junto às aldeias indígenas, até a última aldeia. Reverendo, tudo bem? Está de volta? Está me ouvindo bem? Isto, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho, conexão restabelecida. Quando a gente perdeu o rumo da prosa aqui, a Tainá estava pedindo para o senhor compartilhar com a gente uma experiência que vocês tiveram com o helicóptero quando vocês estavam sobrevoando as aldeias e viram outras aldeias e até tiveram vontade de descer, né? De conhecer ali. Como é que foi Verdade. isso? Queridos, foi maravilhoso, porque o Bira ele já vinha já com uma orientação sobre uma possibilidade de uma aldeia que
de vez em quando visitava essa aldeia que nós realmente pousamos e fizemos a distribuição das Bíblias, mas que sequer a FUNAI tem ela registrada. Então os indígenas mais ou menos localizaram para o Bira onde que seria, nós fomos, sobrevoamos, realmente encontramos, inclusive o piloto do helicóptero, Jeremias, um piloto presbiteriano que estava conosco, ele mostrou para nós o seguinte: está vendo a diferença das casas da aldeia que nós estávamos para estas casas? Estas casas mostram que eles não tiveram contato ainda com o não indígena. E ficou então combinado da gente poder, principalmente o Bira e o Jeremias, retornarem, porque nós não tínhamos combustível no helicóptero para pousar e realmente fazer contato. Marcamos no GPS a localização para que eles fizessem então uma segunda viagem e o contato. Mas que coisa impressionante! 2 dias depois que nós pousamos, houve uma tempestade em Cruzeiro do Sul que derrubou o teto do hangar, destruiu um avião e destruiu esse helicóptero que vocês estão vendo aí. Perda total, graças a Deus estava no seguro, mas ainda vai demorar uns 8 meses para ter um helicóptero aí de novo. Mas a ideia é exatamente essa, né? Nós, quando estávamos ali no helicóptero e vimos aquela aldeia e a possibilidade de termos encontrado realmente uma aldeia ainda não contactada, olha, foi maravilhoso, nós demos glória a Deus, pulamos de alegria ali dentro daquele helicóptero. Veja como que Deus está no controle de todas as coisas. É verdade, é verdade. Olha que experiência, né? Tudo no tempo de Deus, né? O momento certo em que as coisas devem acontecer. Reverendo, olha, nós compartilhamos aqui várias mensagens no chat, muitas pessoas acompanhando, matando um pouquinho a saudade de vê-lo e ouvi-lo, né? Aqui participando do nosso Notícias do Bem, né? E eu gostaria que o senhor, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho da importância, né, desse ministério, a importância das pessoas estarem juntas em orações, de estar permanecendo firmes também em missões, para que juntos continuem, né, nesse trabalho, assim, para que o Novo Testamento alcance mais etnias também e na língua, né, dos povos. Fala um pouquinho para a gente já deixar essa mensagem bem firme para todos. Eu quero me direcionar, assim, de maneira muito especial às igrejas locais. É delas a responsabilidade de fomentarem esse coração missionário. A igreja, ela é missionária. A razão de existir da igreja é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus pregando o evangelho da salvação em todos os povos. Para isso é preciso que os pastores, a liderança das nossas igrejas locais, incentivem os vocacionados, incentivem aqueles que Deus tem direcionado para o campo missionário. Esses irmãos que vão trabalhar em outras culturas, eles precisam de uma boa formação bíblica, teológica, antropológica, linguística, mas nós precisamos que as igrejas enviem esses missionários. E se a igreja não fizer isso, quem o fará? É responsabilidade da igreja. Ninguém pregará o evangelho. Ninguém anunciará a morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a não ser a igreja. Eu e você somos igreja e temos essa responsabilidade. E a seara está aí, à nossa disposição. Precisamos de obreiros, mas as igrejas locais, elas precisam enviar esses obreiros. Enviar orando, sustentando, acompanhando cada passo. Porque o missionário no campo é a igreja no campo. É o seu embaixador no campo. É a própria igreja local no campo transcultural. Queridos, ore realmente junto da sua igreja. Pastor, existe uma dificuldade ainda em se preparar missionários para as missões transculturais, mais especificamente para as missões indígenas? O número de interessados, o número de enviados ainda é muito baixo? Sim, verdade. Ainda é muito baixo. Imagina que eu comentei com vocês que lá na região amazônica são 100 povos, quase 100 povos ainda sem presença missionária.
mas eu estava com um amigo meu, Cássio Silva, e ele, uma certa vez, mostrou assim: Fábio, você está vendo esse rio aqui? A gente estava lá depois da região de São Gabriel da Cachoeira. E ele disse: Fábio, você está vendo esse riozinho aqui? Então, nesse rio tem um único povo em toda a margem do rio, várias aldeias, 100 aldeias de um único povo, e este povo não tem presença missionária. Agora você multiplica. Se eu disse que são 100 povos ainda sem presença missionária, imagine se cada um desses povos é como este que eu acabei de dizer, com 100 aldeias de um povo. Olha o trabalho missionário que nós temos a fazer, enorme. Precisamos orar por mais obreiros, por mais trabalhadores nesta seara. Na verdade, a necessidade, se a gente for pensar em números, é muito grande, né, pastor? A gente precisaria de muitos e muitos e muitos e muitos obreiros para alcançar todo mundo aí, né? E a grande estratégia que nós vemos o próprio Deus fazendo agora, hoje, diante dos nossos olhos tendo igrejas indígenas já formadas, presbíteros, diáconos indígenas, agora é a hora de nós apoiarmos esses indígenas para eles serem missionários. Não apenas com o próprio povo, mas também transculturalmente, indo a outros povos indígenas. Então, assim, é um momento muito bonito o que o Brasil hoje está fazendo e está vivendo. É um momento, assim, de despertamento. A igreja precisa abrir os seus olhos e apoiar esses missionários indígenas, como o Bira Colina, que nós acabamos de ouvi-lo aí agora. É verdade. Muito bom. Reverendo, muitíssimo obrigada pela participação, mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Gostaria que o senhor deixasse os contatos para quem quiser conhecer ainda mais esse trabalho. Qual o canal que a pessoa, quem tiver interesse, eu acredito que a pessoa possa acessar para a pessoa que tem interesse de trabalhar, de ingressar até nesse campo, onde ela pode pesquisar para conhecer um pouco mais e até as suas redes, né? Talvez ela possa ali conversar também e a partir dali conhecer outros caminhos ou ver se tem os dons e talentos ali para ir para esse meio. Fala pra gente. A grande dica que eu dou, inclusive para as igrejas locais, entre no site da APMT. Tá? Entre no site da APMT, procure lá no Google, da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Lá estão todos os missionários em todos os lugares do mundo, descrevendo assim, os seus trabalhos. Você pode, então, entrar em contato direto com esses missionários, escrever para eles. E mais, a APMT hoje ela tem uma revista, a revista Alcance, que ela tem trazido essas informações. Faça essa assinatura dessa revista para a sua igreja. Distribua essa revista, traga a igreja para mais perto dos missionários da APMT. Quem quiser saber mais sobre essa realidade, eu estou no Instagram, Ribas e Ribas1. Tá? Então é só procurar também, que eu deixo o meu e-mail também, que é o ribaseribas1@gmail.com.br. Queridos, eu estou à disposição de vocês. Queridos obreiros, venham. Tem muito trabalho, com certeza. Reverendo Fábio Ribas participando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua participação e esperamos contar, né, sempre com o senhor aqui para trazer as notícias a respeito desse trabalho tão importante, né, desse trabalho missionário tão importante. Conte sempre com a gente aqui, conte sempre com Notícias do Bem, com a IPP-TV. Até a próxima, então, reverendo. Queridos, muitíssimo obrigado. Tá certo. Então, reverendo Fábio Ribas participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Muito bom. Simbora dar um tempinho? Simbora dar um tempinho. Depois do intervalo, o Enem está chegando, né? Veja a expectativa dos candidatos e como se preparar bem para o exame. E ainda, stalkear. Levando em consideração a origem da palavra no inglês, stalk significa perseguir. É muito comum a gente dar uma bisbilhotada, né, nas redes sociais dos nossos amigos e conhecidos, e isso, claro, normalmente não tem nenhum problema, mas qual é o limite? Você sabia que stalkear pode ser crime? Pois é, a lei foi aprovada nesse ano e diz que perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade, tem consequências. A pena é prisão de 6 meses a 2 anos e multa, mas a gente vai explicar direitinho qual o limite da nossa interação saudável nas redes sociais
no Notícias do Bem de hoje com a advogada doutora Érica Salles. Dá tempo de você participar com a gente, é claro. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal, nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, é bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, continue com a gente, até já. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária.
Que bom que você continua com a gente. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira, hoje 17 de novembro. Você acompanhando todas as notícias que fazem parte do nosso dia a dia, além, é claro, das informações aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e dos campos da Junta Missionária de Pinheiros. Nosso encontro, você já sabe, segunda a sexta, 11h30 da manhã, ao vivo, ou então no nosso horário alternativo, a partir das 6 da tarde. Exatamente. E todo mundo participando aqui, tá muito bom. A Delva tá aqui participando, o pastor Márcio e o Marcos Martinez, que colocou, foi muito bom mesmo a entrevista. Que bom que vocês continuam aqui ligadinhos e interagindo com a gente. Agora um tema interessante. Aposto que você vai querer saber. Esse é interessante, chama atenção e é um tema que não tem quem não se interesse. Todo mundo tem algumas dúvidas e quem não tem, eu convido a continuar e até deixar aqui algumas dicas aqui para você que já entendeu e lida muito bem com esse tema. Ficou curioso, né? Além de garantir tranquilidade financeira, poupar facilita a realização dos sonhos, né? Verdade. Hoje, além da velha e boa caderneta de poupança, existem várias possibilidades de investimentos. Mas para quem nunca se arriscou, esse é um mercado que exige conhecimento e muitas vezes assessoria. Mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o economista Rafael Dias, que também é nosso colunista de economia aqui do nosso Notícias do Bem. Rafa, seja muito bem-vindo. É sempre bom contar com a sua participação, ainda mais ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, para falar a respeito desses temas que fazem parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, a velha caderneta de poupança continua sendo a boa caderneta de poupança ou a gente tem coisa melhor para fazer? Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar com você, querido Tainá. Sem dúvida nenhuma, esse tema do investimento ele é fundamental, né? E muitas vezes a gente entende que a palavra de Deus não cobre esse. Então, até acho que durante essa entrevista eu vou trazer alguns aspectos que demonstram qual que é a visão de Deus sobre investimento, o conceito do como Deus nos provê. Sem dúvida nenhuma, existem produtos melhores, produtos diferentes, né, que trazem uma diversificação maior. E claro, né, cada vez que a gente faz uma análise dessa, a gente também tem que ver o risco relacionado a esses tipos de investimento. Mas a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema e como nós, cristãos em especial, devemos nos preparar para essa temática de como investir aquilo que Deus nos dá. Muito bom. E Rafa, é exatamente isso. Todo mundo quer ter essa segurança, todo mundo quer acabar o ano, já que nós estamos acabando o ano, acabar o ano e começar o ano bem, mas sabemos que, né, não é bem assim para todo mundo. Mas qual é a verdadeira segurança, qual é a verdadeira tranquilidade que nós devemos ter no coração nesse finalzinho de ano com relação a essa questão financeira e Deus? Já vamos começar por aí então, né? O que nós devemos ter esse entendimento de partida, assim? Comece nos explicando, por favor, Rafa. Então, vamos lá. Eu sempre começo a coluna falando olá, comunidade de mordomos. Exatamente. É verdade. Comunidade de mordomos. Porque nós somos mordomos. A nossa maior responsabilidade é essa, de administrar algo que não pertence a nós. E quando a gente pensa em investimento, nós estamos também utilizando um recurso que é dado pelo nosso Deus para nós. E como que a gente vai fazer isso? Já falamos aqui até 1 Coríntios 4:2 fala sobre isso, que o dispenseiro ele precisa ser encontrado fiel. Né? Então, a primeira premissa, que é um pouco diferente, porque eu poderia simplesmente começar falando, vamos falar quais são os passos para você começar a investir. Mas é importante a gente trazer isso desde o começo. E eu quero falar um pouquinho sobre provisão, né, e como que Deus provê. O investimento, ou o poupar, significa uma maneira pela qual Deus também está garantindo o nosso futuro. E Deus provê, do ponto de vista econômico, se eu posso dizer assim, de maneira extraordinária e de maneira ordinária. Então, guardar parte dos nossos recursos, poupar, escolher os produtos que estão mais de acordo com o nosso perfil de investimento, significa Deus provendo de maneira ordinária. Então, vamos seguir aquilo que Ele nos ensina. Mas Deus também age de maneira extraordinária, né? E às vezes a gente esquece disso. E um exemplo clássico da Bíblia, quando a gente vai para o ponto de vista financeiro e pagamento de dívidas, é o caso do Eliseu, né, do profeta, e a viúva, onde Deus proveu de maneira
extraordinária. Então, todo mordomo ele precisa entender esse conceito. E quando nós investimos ou poupamos o nosso dinheiro, nós estamos realmente exercendo a mordomia da melhor maneira que é possível ou recomendada. Então, esse seria talvez o meu preâmbulo, a primeira parte, porque sem falar sobre mordomia, a gente vai simplesmente falar daquilo que o mercado fala ou que os grandes especialistas de investimento pessoal também falam. A nossa premissa básica é: somos mordomos e temos que administrar corretamente aquilo que Deus nos provê ou aquilo que Ele nos dá. Então, poupar é bíblico, investir da maneira correta é bíblico também. Então, a gente pode agora entrar em algumas outras searas aí dessa discussão. Mas aí a gente, quando a gente fala em mordomia, e quando a gente fala nessa questão de poupar, enfim, quer dizer, o ponto primeiro importante é que a gente tem que ter a responsabilidade de sermos bons dispenseiros para que a gente primeiro consiga fazer um orçamento que sobre alguma coisa. Que anda ficando cada vez mais difícil, infelizmente, por conta de tudo que a gente está, né, toda essa situação que a gente está enfrentando econômica, e, enfim, está difícil sobrar. Mas, enfim, como é que a gente começa a se... Eu acho que o ponto principal precisamos nos organizar primeiro para que a gente possa efetivamente ter uma reserva. E esse já é um primeiro desafio, né, Rafa? Exatamente. Então, quando a gente pensa numa ordem lógica de como que eu vou começar a investir, a gente já falou até, inclusive, aqui nas nossas colunas, sobre o planejamento financeiro. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa realmente entender. Então, o primeiro passo para começar a investir é conseguir arrumar a casa, se eu posso dizer assim. Então, o entendimento claro do que, ou como, ou que recebemos, ou seja, as nossas receitas, e como nós distribuímos essa receita no pagamento das nossas despesas, para que aí sim você consiga estimular ou criar, realmente estabelecer uma meta de investimento. Então, a primeira coisa é exatamente isso que você falou, querido. Precisamos organizar a casa, precisamos planejar, e Deus fala sobre isso. Deus fala que realmente na casa daqueles que são sábios existe fartura. Por quê? Porque o planejamento traz este conceito. Então, Deus é muito mais econômico do que a gente imagina dentro do ponto de vista de conhecimento humano. Deus demonstra muito através da palavra de Deus esse conceito. Então, o primeiro passo é isso, ter um excelente planejamento financeiro. A situação está complicada? Sim, a economia brasileira passa por momentos muito difíceis. Mas, independente do momento financeiro que a gente passa, a cultura de guardar tem que ser algo correto. O que eu quero dizer, independente do que está acontecendo, eu continuo com a minha política de poupar, investir e gerenciar da melhor maneira aquilo que Deus me deu. Segundo passo, uma vez que você conseguiu arrumar a casa, você conseguiu quitar as suas dívidas, você conseguiu sair, né, dessa zona vermelha, se eu posso dizer assim, aí você vai para o segundo aspecto. E aí sim é começar a estabelecer metas de investimento. Esse segundo passo, você vai definir investimentos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Mas tudo vai depender daquilo que você falou ou determinou no seu planejamento. Então, quando a gente olha, por exemplo, o que é um investimento de curto prazo? É um dinheiro que eu vou usar rapidamente, eu vou guardar, mas eu já sei que eu preciso utilizá-lo. Né? Então, estou fazendo uma obra, eu sei que eu preciso fazer uma compra de um determinado produto, eu posso guardar esse dinheiro para que eu faça a aquisição dele daqui 2, 3 meses, negociando, por exemplo, um preço à vista que sai melhor do que um preço parcelado. Então, essa poderia ser uma meta de curto prazo. Uma meta de médio prazo, comprar um carro. Uma meta de longo prazo, por exemplo, comprar um novo imóvel. Então, os seus investimentos, eles têm que estar relacionados a isso. E você tem não apenas investimento que está relacionado à compra de bens. Você também pode investir para a sua aposentadoria, para a sua visão futura daquilo que você quer ter. Mas aí significa que eu não estou confiando em Deus? Pelo contrário, guardar é realmente confiar em Deus, porque esse é aquele esquema, aquele momento que eu falei da questão do ordinário. Então Deus fala, guarde parte da sua renda. Provérbios 21, 20 fala sobre isso. A história de José fala sobre poupar, para que no momento de escassez, você aproveitou a fartura para que você pudesse passar pela escassez de uma maneira muito melhor. Mesmo assim, com todas as situações que passam, às vezes a gente tem problemas. E faz parte, se eu posso dizer assim, daquilo que Deus nos propõe dentro da vida cristã. Então, primeiro passo, ter planejamento financeiro. Segundo passo, estabelecer as suas metas. E aí, eu vou para o terceiro passo, que é onde você vai determinar
onde ele será investido. Então, uma vez que eu cumpri o passo 1, 2 e 3, aí a gente pode ir seguindo para as próximas perguntas. Eu não sei, Quirino, se eu respondi aí o que você perguntou. Respondeu sim, Rafa. Aí vem a parte mais complicada, talvez, hoje, né? Porque a gente tem visto aí várias opções de investimento, várias opções no mercado, e a gente fica na dúvida, porque em algumas, inclusive, existe o risco de se perder dinheiro. Né? Então, dependendo do seu perfil, inclusive, você precisa decidir onde é que você vai colocar suas reservas dentro daquilo que você já falou, do planejamento de pequeno prazo, médio prazo, longo prazo, mas enfim, para cada um tem investimentos diferentes, tem opções diferentes, Rafa? Você está lendo, acho que aqui o meu script, né? Porque esse é exatamente o próximo passo. Então, uma vez que eu planejei, uma vez que eu estabeleci os meus objetivos, eu começo a determinar qual o valor que será investido, eu preciso fazer esse quarto passo. O quarto passo é entender qual é o seu perfil de investidor. E o seu perfil de investidor, ele está relacionado a muitos fatores. A sua renda, a sua idade, aos seus planos. Por quê? Por exemplo, como eu comentei, se eu estou fazendo uma obra, a obra ela consome muito caixa. Então, nesse primeiro momento, o meu investimento ele é curto, porque eu preciso guardar o dinheiro para fazer uma compra e por aí vai. Agora, se eu quero fazer um investimento de longo prazo, um plano de aposentadoria ou algum outro tipo de compra, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de ferramenta, aí também vai ter que olhar a questão do seu risco, o quanto que você é propenso ou avesso ao risco. Geralmente, né, o perfil mais conhecido é aquele conservador, né, o moderado e o agressivo, que vai exatamente nessa sequência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero guardar o dinheiro, mas eu quero ter mais segurança, eu não quero perder parte do meu patrimônio, então você tem que investir em produtos que tragam menos risco. Tesouro direto, né? CDB de alguns bancos, são algumas estratégias que você pode fazer. Não, eu não sou tão avesso ao risco e eu não preciso desse caixa nesse momento. Bom, então você pode ir para um investimento moderado, onde você já vai começar a trabalhar com alguns tipos de fundo de investimento, que aí sim tem um risco maior e você pode determinar ali de acordo com o que você precisa. E o agressivo, não que a pessoa seja louca, não é isso que eu quero dizer, ou não tem controle. O agressivo significa, bom, eu não sou tão avesso ao risco e eu tenho uma parte do meu capital que eu quero deixar para ver se eu ganho mais ou também estou propenso a ganhar menos, né? Então, nesse contexto, aí você vai olhar mais talvez para um longo prazo. Então, eu quero investir em algumas ações na Bolsa de Valores, onde eu vou deixar o dinheiro agora e vou sofrer as quedas, né, e os aumentos, no caso aqui do Brasil, do Ibovespa, né, de acordo com o que está acontecendo, porque eu quero esse dinheiro lá na frente. Porque, geralmente, os investimentos que têm mais risco, como, por exemplo, a Bolsa de Valores, ele precisa de um prazo maior para se pagar, se eu posso falar dessa maneira. Então, o que acontece? Eu determino o meu perfil, existem diversas ferramentas, quase todos os bancos e corretoras têm isso. Você entra, responde algumas perguntas e ali vai determinar qual que é o seu perfil. A partir dali, você vai começar a definir quais são os produtos, então, que você vai começar a aplicar o dinheiro. E aí vem o outro passo, que é o que chama o quinto passo, que é começar a estudar o mercado. Claro, você tem especialistas que vão conversar com você, tem especialistas que vão te dar sugestões, mas você precisa estudar. Então, o que é um tesouro direto? É um título do governo que é emitido por determinados anos com uma taxa de retorno esperada. Muito relacionado, por exemplo, aqui no Brasil, a taxa Selic, né, que hoje ela tem subido aí de maneira, não vou nem dizer gradativa, bem rápida, para poder conter aquilo que a gente conhece como a inflação. Então, muito bem. Então, esse é um produto, o CDB, né, que é um produto dado ou emitido pelos bancos, a própria caderneta de poupança. Né? Então, você tem algumas versões que você precisa ir olhando. Uma vez que eu vou estudando, entendendo o que é um fundo imobiliário, como é que ele funciona, aonde ele está, quais são os tipos de investimento que ele faz, ou o fundo em si, né, o que ele busca, ou um fundo de ações. Quais são as ações que estão neste fundo? Ah, aqui tem Petrobras, aqui tem isso, tem plá, 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 naquele outro fundo tem isso, plá, plá, plá. Não, esse aqui é um Ibovespa, então, ao invés de eu ficar comprando diversas ações, eu posso comprar uma cota num fundo, e nesse fundo ele já vai ser direcionado de acordo com a própria variação do Ibovespa. Então, quando você determina o seu perfil,
você precisa começar a estudar aquilo onde você vai colocar o seu dinheiro, óbvio, buscando sempre instituições de qualidade e respeito, e claro, para que o seu dinheiro não se perca aí com o tempo. Eu mesmo, com a minha carreira bem lá atrás, eu tive um caso onde uma empresa fazia aplicação num banco, que foi interditado pelo Banco Central, e o banco desapareceu de um dia para o outro. E naquele momento a empresa perdeu 3 milhões de reais. Isso eu estou falando já faz 15 anos. Só para a gente ter uma ideia, que uma aplicação ou um investimento feito numa instituição que não tem tanta solidez, independente de ser um produto relativamente simples, pode gerar algum tipo de problema. Então, fechando esse contexto, é importante cada um entender o seu perfil e começar a direcionar. Por isso que eu falei que tem muita coisa. Valor, idade, metas que você tem. Então, tudo isso vai fazendo você entender melhor o cenário do mercado. Né? Interessante, ainda talvez um pouco complexo. É normal ainda existir aquele perfil que ainda tenha certa dificuldade em lidar com essa questão de investimento? Todos, né? A melhor coisa é pedir a ajuda de uma boa assessoria, né? Eu acho que hoje a gente está num mercado muito interessante no Brasil. E a mudança do perfil do brasileiro em também começar a investir. Então hoje a gente tem bancos que são especializados em investimento. Sem nenhuma propaganda aqui, claro, você tem, por exemplo, a XP Investimentos, você tem o BTG Pactual, você vê agora muitas das corretoras de banco mudando de nome, então a Ágora, você tem a Ion, então, ou seja, são coisas, o Ion, perdão, que é do Banco Itaú, né? Então, são ferramentas onde você pode buscar pessoas especializadas para ajudar. Eu, particularmente, tenho o meu consultor de investimento, que eu tenho lá, que eu converso com ele, falo, bom, quero investir aqui, quero investir ali, a pessoa vai me dando um direcionamento, mas sempre a pergunta que ele faz, tá, mas qual que é o seu objetivo com esse investimento? O que você quer fazer com ele? Quer deixar parado por muito tempo? Quer usar daqui a pouco? Então, esses são alguns pontos que a gente tem que entender. E, claro, né, quando a gente pensa em bolsa, sempre traz medo, por causa das grandes variações que tem. Por isso que eu falo, uma pessoa que é avesso a risco, ela vai ter que entender aonde ela vai colocar mais especificamente aquele valor que ele tem. Por isso, investir demanda duas coisas, disciplina e paciência. Porque você vai ter que ir colocando aquele dinheiro todos os meses, é como se você estivesse pagando para você mesmo uma aposentadoria ou guardando parte da sua renda. E aí muitos economistas vão falar que o mínimo que deve ser investido é algo entre 10% e 20% da sua renda, considerando que nós cristãos já partimos com aquilo que a gente fala da devolução do dízimo de 10%. Então, um cristão ele já deveria gerenciar a vida dele com algo entre 70% e 80% livre para que ele pudesse gastar, claro, depois dos impostos, né? Então, a disciplina e a paciência vai ser muito importante. E, por fim, né, o sexto ou sétimo passo que a gente pode dizer é o monitoramento. Então, você precisa acompanhar os seus investimentos, você precisa saber o que está acontecendo para que você esteja preparado para tomar uma ação. Então, eu vou sair desse investimento, eu vou entrar naquele outro investimento. Tudo isso vai depender da maneira pela qual você acompanha aquilo que acontece no mercado financeiro. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, um consultor financeiro é muito importante. Eu lembro, já faz muitos meses que vocês trouxeram uma pessoa para falar de seguros aqui no Jornal do Bem. E a pessoa indicou, procure um profissional gabaritado, uma pessoa que conheça sobre seguros. A mesma coisa para fazer os investimentos. Eu não estou falando que vocês, ou eu, ou qualquer outra pessoa que quer fazer investimento, não, toda hora precisa falar com o consultor. Mas para que você diminua o seu risco de perda por erro de decisão, é muito melhor ter um consultor para que te ajude. Diminui o risco, né, Rafa? Isso é extremamente importante. Para a gente fechar, deixar debaixo do colchão não é uma opção, né? Não. Que essa é uma opção fácil, né? Assim, para mim, para a Tainá, assim, essa seria uma opção tranquila, assim, deixa aí debaixo da cama e a gente vai usando quando precisar, porque pelo menos não tem risco, mas não, isso não é por aí. Não. E a gente até brinca um pouco, porque isso faz parte da nossa mordomia. Deus deu dinheiro. Vamos lá em Mateus 25. Vocês lembram de Mateus 25, a parábola dos talentos? Sim. 5, 2, 1. Então, Deus deu para 5, ele trabalhou,
Ele fez o que ele podia fazer e ele multiplicou esse 5. O que tinha 2, multiplicou esse 2. E o que tinha 1, o que ele fez? Ele fez Enterrou, exatamente né? o que você falou. Deu uma enterradinha ali. Deixou debaixo do colchão ali, né? Quando voltou o senhor, o que o senhor falou para esse que deixou, ou na verdade guardou aquele 1 que era dele? Primeiro, né? Então, mesmo que tem pouco será retirado, né? E foi dado ao que tinha mais. Mas ele fala, por que você não deu esse dinheiro aos bancos, que no mínimo ia ter uma correção de juros ou uma aplicação que poderia ser feita? Já existia banco na época de Jesus Cristo? Sim. Não na metodologia que a gente conhece hoje, nesse sistema financeiro que a gente tem. Mas já existia. Então, ou seja, o servo que foi mal, ele deixou embaixo do colchão. Então, é importante. Até mesmo a gente tem a nossa coluna de segurança, o William já falou sobre isso. Deixar dinheiro parado na conta corrente hoje pode ser um risco. Você pode ter um sequestro, você pode ter alguma coisa. Então, diminuição do limite do Pix, ou mesmo de transferência, outras áreas de segurança que o William já cobriu aqui no Jornal do Bem. Por isso que a gente não pode deixar esse dinheiro parado na conta corrente. Deixa ali o mínimo necessário para que você tenha o seu giro do seu fluxo de caixa e aplique alguma coisa. Desde que seja o mais simples, um CDB, ou mesmo alguns fundos que são bem conservadores, ou dependendo do seu perfil, aí partir para realmente uma estratégia. Mas se eu pudesse sumarizar aqui, então, primeiro passo, lembre-se que você, ou nós, somos mordomos. Segundo passo, o nosso planejamento financeiro. Nosso terceiro passo, estabelecendo nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, porque seus investimentos vão ter que refletir essa estratégia que você quer ter em família, principalmente. Não é uma decisão só do homem, não é só uma decisão da mulher, é uma decisão da família. Determinar quanto será investido e onde será investido, passando a entender um pouco mais sobre esses investimentos, vendo qual que é o seu perfil, questão de risco, ser avesso ou não ser avesso ao risco, isso é super importante. Depois, ter disciplina e paciência e, por fim, monitorar todo esse processo. Então, se você quer começar a investir, comece dessa maneira. Os últimos passos é o que o mundo faz. O primeiro passo é a nossa diferença. É a diferença. Nós reconhecemos que somos bons. Step by step aí, né? Passo a passo. Obrigado, economista Rafael Dias, participando com a gente aqui mais uma vez no nosso Notícias do Bem. Tem gente participando também aqui via chat, né? Interagindo com a gente. O William. Colocou aqui, ótima entrevista. Abraço pro meu amigo, irmão Rafa. E a Josiane, boa tarde, assistindo IPPTV de Roma. Muito bom o tema investimentos. E Carlos Nascimento, é forte, diretamente de Recife. Bacana, obrigado a todos que estão participando com a gente, né? Rafa, obrigado mais uma vez pela sua presença. Rafa. Volte sempre, né? A gente conta sempre com você aqui. Pode deixar um abraço. Deus abençoe a todos. Outro. Boa semana. Amém. O Ministério da Saúde anunciou a redução do intervalo de tempo para aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 dos atuais 6 meses para 5 meses. Pois é, quem vai trazer as informações ao vivo para a gente aqui no Notícias do Bem é o nosso repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Boa tarde, querido. Boa tarde, Tainá. Pois é, isso mesmo. A decisão que será implementada pelas secretarias de saúde nos estados e municípios contempla todas as pessoas acima de 18 anos, independentemente do grupo etário ou profissão, inclusive aquelas que receberam a Janssen, que passa a contar com uma segunda dose aplicada 2 meses após a primeira, e a dose de reforço. O Ministério garantiu que o estoque de imunizantes será suficiente para atender a demanda. Atualmente, há 12,47 milhões de pessoas aptas a receber a dose adicional. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 350 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas para todo o país e mais de 297 milhões já foram aplicadas ao longo de 11 meses. Mais de 157 milhões de pessoas tomaram ao menos uma dose do imunizante, número que, segundo a pasta, representa 88% do público-alvo previsto no Plano Nacional de Vacinação contra a doença. No entanto, cerca de 21 milhões de pessoas ainda retornaram para tomar a dose na data prevista. Então aí, num processo, novas vacinas, aí, a vacina adicional para o público, né, que já está sendo contemplado pelo processo de vacinação aqui no país. Vamos ressaltar aqui então que a Janssen, para quem
A Janssen, que era a vacina de dose única, ela passa agora a ter, então, uma dose adicional 2 meses após a vacinação. Querido Tainá, volto com vocês aí. Matheus, obrigado pelas informações. Então, você que já fez o seu esquema vacinal, né? Você que já tomou 2 doses, então fique atento aí com relação ao calendário das doses de reforço e não deixe de se vacinar, afinal de contas, o controle da pandemia depende hoje, obviamente, dessa vacinação. Exatamente. O Enem está chegando. Ficou claro? Acho que eu falei muito rápido. O Enem está chegando. A primeira etapa da prova acontece neste fim de semana, dia 21. Verdade, a gente vai mostrar para você agora a expectativa dos candidatos e dicas de como se dar bem nesse exame. O Nicolas tem 17 anos e está se preparando para o vestibular desde o início do ensino médio. Agora, na reta final, a escola onde estuda está promovendo um intensivo para os alunos. O objetivo é dedicação máxima nas provas e no Enem. O sonho dele é passar em um curso na área de exatas. E a minha rotina é baseada nisso. Como nós temos esse intensivão de todas as matérias, essa revisão de todas as matérias de um jeito curto, mas muito bem dada, o meu estudo em casa ele não é tão frequente, vamos dizer assim. Eu uso muito mais as lições que são me dadas, os trabalhos, como meios de ver se o que eu estou revisando está mesmo funcionando para mim. E se não estiver funcionando, aí sim eu estudo. Mas nos últimos trabalhos, nas últimas lições que nós tivemos em casa, tudo ocorreu bem, então acho que o intensivão está funcionando sim. O meu curso, para quem não sabe, é economia. Eu escolhi esse curso porque ele tem 2 coisas que eu gosto muito. Uma é matemática. Sou de exatas desde criança e eu acho que isso vai manter o resto da minha vida. Eu gosto muito de mexer com números, eu acho isso algo muito fascinante. Eu gosto disso na área da física, na área da matemática, na área da química. Toda a matemática que envolve essas áreas de exatas, eu acho muito legal. A rotina de estudos da Letícia tem se concentrado nos conteúdos apresentados pelos professores. Ela escolheu o curso de letras e espera tirar uma boa nota na redação. O meu foco principal para me preparar para o Enem tem sido a escola. A minha rotina de estudos não é uma rotina assim regrada ou algo que eu faça todo dia, mas de vez em quando eu pego algum simulado dos anos anteriores, que eu faço alguns exercícios para entender melhor o que pode ou não cair, mas como eu já disse, o meu foco principal é na escola, nas provas da escola e também o que os professores me passam. De vez em quando eu pego para estudar com as minhas amigas, a gente abre alguma sala no online e a gente estuda junto. Mas a minha rotina mesmo tem sido na escola, na parte da manhã. Eu escolhi letras como curso, além de ser um curso que eu acho muito legal, literatura, gramática, porque eu gosto muito, sou de humanas, e eu gosto muito de redação. Esse é o principal foco, eu gosto muito de escrever, e eu acho isso muito interessante, a parte dos livros, de como a leitura nos ajuda a entender várias coisas. Então eu pretendo ir para esse lado de roteirista mesmo, de escrever coisas e ser um grande nome aí da literatura, talvez, né? A edição regular do Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Mais de 3 milhões de candidatos já tiveram a inscrição confirmada. Para esse professor do ensino médio, é importante que os vestibulandos estejam com um foco na prova. É importante lembrar quem vai fazer os vestibulares, quem vai fazer o Enem, que a sua preocupação principal deve estar sempre na sua preparação. O que fazer, como se preparar. E agora que a gente está chegando muito próximo da prova, é muito importante pensar no que fazer no dia da prova, né? Qual vai ser a sua estratégia de prova, como você vai gerenciar o seu tempo lá na hora da prova. Então, se você vai fazer o Enem ou qualquer outro vestibular, o recado que eu tenho para dar para vocês... Também é importante relaxar. É importantíssimo que você relaxe antes da prova, especialmente ali nos 2 dias antes do domingo, né? Então, você pode estudar durante a semana normalmente, mas na sexta-noite e no sábado, durante o dia, faça algo que você goste de fazer, assista um filme, peça uma pizza, fique com sua família, descanse.
não fica muito preocupado com aquelas revisões de última hora, com um monte de coisa de última hora, porque a sua aprovação ela foi construída ao longo do processo. Não é o último dia de revisão que vai fazer você ser aprovado ou não. Então a sua preparação para a prova, ela já foi feita, né? Então nesse momento anterior à prova, é muito importante que você relaxe, que você descanse, que você tenha um tempo de qualidade até para o seu cérebro trabalhar a favor de você. A gente tem vários hormônios, né, que são liberados no nosso cérebro, e os hormônios do prazer, a endorfina, a serotonina, hormônios da alegria, eles vêm em momentos de relaxamento, né, em momentos de lazer. E é importante você chegar bem na prova, você não chegar estressado na prova, que já vai ser um momento estressante, né, já vai ser um momento pesado. Mas atenção à teoria de resposta ao item, o algoritmo usado pelo Enem para corrigir e dar nota às questões da prova. Porque a TRI, ela verifica a coerência da sua prova. E a coerência é o seguinte: se você acerta uma questão muito difícil e erra uma questão muito fácil, a TRI pensa que você chutou essa questão. Então, uma boa estratégia de prova é resolver as questões fáceis primeiro, para depois você passar para as questões difíceis. Para não correr o risco de você sair resolvendo a prova, igual a gente geralmente faz na escola, e aí não dá tempo de resolver tudo, e aí lá no final da prova você ter que chutar algumas questões que seriam fáceis. Então isso pode te derrubar, pode derrubar a sua nota. Eu acho que é uma dica importante que você pode utilizar. Muito bem, tem dicas importantes, né? Então você que vai prestar a prova no domingo, é domingo agora já? Já, dia 21, Dia chegou. 21, chegou. Domingo agora tem a primeira prova, domingo que vem tem a segunda. Então o Enem é dividido em 2 partes, né? Então, para você que vai prestar, aí boas dicas para você. Isso mesmo. Depois do intervalo, boa notícia para quem quer recuperar seu crédito. O Feirão Limpa Nome oferece condições especiais. Verdade, ainda. Stalkear. Levando em consideração a origem da palavra no inglês, stalk significa perseguir. Olha, é comum a gente dar uma olhadinha nas redes sociais dos nossos amigos e conhecidos, isso normalmente não tem problema nenhum. Mas afinal de contas, qual é o limite da interação saudável nas redes sociais? Você sabia que stalkear também pode ser crime? Pois é, a lei foi aprovada nesse ano e diz que perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade dessa pessoa, tem consequências. A pena, inclusive, é de prisão, 6 anos a 2 meses e multa. No Notícias do Bem, a gente vai falar sobre esse tema com a advogada, a doutora Érica Salles, para saber exatamente qual é esse limite. Dá tempo de você participar, envie aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal, não só sobre esse tema, mas fique à vontade para falar com a gente. Esse espaço é todo seu. A gente adora a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente vai estar de volta com muito mais informações para você. Continue aqui. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo.
toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Olá, estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente. Lembrando que a nossa programação é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30. E, claro, nós temos um horário alternativo às 6 da tarde. Então, você pode ficar ligadinho com a gente nesses dois períodos. E você pode nos acessar também, ficar por dentro de toda a programação no canal da IPP Play. É verdade, você acessando o IPP Play, você aproveita, faz a sua inscrição também, né? Lá tem toda a programação da sua IPP TV, todos os programas estão lá. E no caso do nosso Notícias do Bem, você ainda tem programas na íntegra, você tem as reportagens, você tem as entrevistas, você tem as colunas, tudo separadinho, para que você possa assistir aquilo que mais está chamando a sua atenção, tá certo? Tá certinho. O fim do ano está chegando e muita gente anda preocupado com as contas atrasadas e o nome negativado. Pois é, a boa notícia dessa história é que está acontecendo um feirão limpa-nome. Notícias do Bem preparou uma reportagem especial sobre essa oportunidade. O primeiro passo para um recomeço financeiro é estar com o nome limpo, mas essa continua sendo uma dificuldade para muita gente. Hoje, no Brasil, são mais de 62 milhões de inadimplentes que enfrentam dificuldades para conseguir crédito. Por conta disso, o Serasa realiza até o próximo dia 5 de dezembro o maior feirão limpa-nome de todos os tempos. São mais de 100 empresas de diversos setores participando da ação. A edição deste ano oferece, além da possibilidade de renegociação das dívidas com até 99% de desconto, e opções de parcelamento sem juros, o inédito Auxílio Dívida, que vai pagar R$ 50 na carteira digital do Serasa para qualquer pessoa que renegociar e pagar à vista acordos a partir de R$ 200, seja em uma ou várias dívidas somadas e negociadas por meio do aplicativo. Este ano a gente tem aqui uma novidade, né? Um auxílio aqui totalmente diferenciado, que é o nosso Auxílio Dívida. Então, para quem baixar aqui o app e fazer a sua negociação via aplicativo, pagar 200 ou mais em dívidas, vai ter um benefício financeiro aqui, então, que é o nosso Auxílio Dívida, trazendo aqui R$ 50 na nossa carteira digital da Serasa, e que ele vai poder usar para pagar ou outras dívidas, ou também negociar outros tipos de contas também, e até recarregar o celular.
Então, este é um benefício aqui inédito dessa edição, aproveitem, vale muito a pena, e é isso aqui que a gente traz para esse momento tão importante, que é o momento de recomeço, né? O feirão é um momento esperado como ideal para renegociar dívidas e começar o próximo ano com o nome limpo. Já é a 16ª edição aqui do feirão, então aqui olhando toda a parte, principalmente esse ano, né, depois de uma pandemia do jeito que a gente viu, hoje temos 62,2 milhões de brasileiros inadimplentes. Então, este é o momento aqui que a gente faz durante o ano em que os brasileiros podem negociar suas dívidas com descontos exclusivos. Começou aqui no dia 3 de novembro, vai até o dia 5 de dezembro deste ano. Pode negociar aqui de forma totalmente digital, então o brasileiro entra aqui nos nossos canais digitais, no nosso aplicativo, ou no Serasa Limpa Nome, faz aqui o nosso cadastro, entra e participa, vê todas as suas ofertas de dívidas ali com esse desconto, né, diferenciado. São mais de 100 empresas parceiras que vão ali, então, ofertar essas dívidas aqui de forma diferenciada, e é neste momento, então, que ele pode ali entrar e fazer essa negociação. É muito rápido, em menos de 3 minutos, o cliente, enfim, aqui pode entrar e dividir aqui todos esses dados e fechar sua dívida. Na edição do ano passado, cerca de 6 milhões de acordos foram fechados. Agora, a expectativa é que mais brasileiros sejam beneficiados pela ação. Aqui no final do ano e agora com a retomada da atividade econômica, todo mundo já espera o feirão, é o momento aqui de quitar suas dívidas, né, com descontos super atrativos, até 99% de desconto, e já começar o ano aqui com o nome limpo e ter a oferta aqui de crédito de volta, né? Quem não puder renegociar pelo site ou pelo aplicativo do Serasa, pode procurar uma das mais de 7 mil agências dos Correios abertas para os acordos. A verdade é que os meios são totalmente digitais, mas para quem quer fechar de forma presencial, pode negociar nas mais de 7 mil agências de Correio espalhadas por todo o Brasil. E a gente vai ter novidade já sobre outros tipos aqui de negociação. Muito bom, e para saber mais sobre o feirão, que vai até o dia 5 de dezembro, como você viu aí, né? Você pode acessar o site www.feirãolimpanome.com.br, ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o número é 11 99 575 2096. Vou repetir para você, o site é www.feirãolimpanome.com.br, ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o número é o 11 99 575 2096. Tem todas as informações para você até o dia 5 de dezembro. Você pode aproveitar as oportunidades que nós vimos aí do Feirão Limpa Nome, caso você esteja precisando. A gente espera sinceramente que não, né? Exatamente. Hoje é dia da nossa coluna de agronegócio. Verdade, o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, fala sobre como o agronegócio brasileiro pode ganhar com o crescimento do mercado de créditos de carbono. O mercado de carbono agora parece que vai deslanchar. Este é o resultado principal desta reunião promovida lá na Escócia, em Glasgow, pela ONU, chamada COP26. Nós vimos uma inundação de informações esses dias na imprensa do ramo ambientalista, de quem trabalha com sustentabilidade, a preocupação com o futuro da humanidade. Todas as atenções estavam voltadas para a COP26. Vai ter solução? Qual é a discussão? Qual a posição do Brasil? Qual a posição da China e dos outros países nesta discussão sobre a sustentabilidade a partir daquilo que passou a ser chamado desde 2015 a era do baixo carbono. O que significa o baixo carbono? Significa a substituição das energias fósseis pelas energias renováveis, das energias sujas, que são aquelas derivadas do petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, do carvão mineral, que é lavrado e vira uma importante fonte de energia para muitos países, os Estados Unidos, a Austrália, a China, né? Muitos dependem de carvão mineral e muito petróleo. E também de gás, né? Quando se explora poço de petróleo, normalmente você tem aquele gás. Gás também de jazidas fósseis. Cada vez que você queima,
jazida de petróleo, de carvão ou queima-gás, você está eliminando carbono para a atmosfera. Gás carbônico, metano e outros componentes cuja presença fundamental é do carbono. As energias sujas estão sendo substituídas pelas energias limpas. A energia limpa qual é então? Energia solar, energia eólica, que são energias renováveis. O petróleo é fóssil, um dia vai acabar. O carvão é fóssil, um dia vai acabar. Energias renováveis, eólicas, solares, a bioenergia. E aqui entra a agricultura. A produção de energia a partir do agro. A cana-de-açúcar que vira etanol. Ou o milho que fermentado vira etanol. Ou a soja que processada vira biodiesel. Ou também o sebo bovino descartado nos frigoríficos, sendo processado com as novas tecnologias, também uma fonte importante de biodiesel. Então, junto com a hidroeletricidade, ou seja, as hidrelétricas que são movidas pelo peso da água, né? Pelo volume de água, aquela energia que faz girar as turbinas e produz eletricidade. Então, a hidroeletricidade mais as bioenergias, mais energia solar e energia eólica são as principais consideradas energias renováveis. Então, a grande discussão do mundo de hoje é sobre essa nova era do baixo carbono. Antes era chamada do alto carbono, do carbono fóssil baseado no petróleo. Muita gente pergunta para nós que somos estudiosos, professores, e fala, mas essa coisa do aquecimento global, será que é mesmo o homem que está influenciando as mudanças de clima? Não serão outros ciclos, né, físicos, cósmicos, etc. Por que está havendo mudanças de clima? É o homem ou não é o homem? Sim, é verdade. Há uma discussão muito grande entre os cientistas, ou uma discussão científica sobre a causa das mudanças de clima. Mas elas notoriamente estão acontecendo. Quem está na agricultura sabe disso. O período de chuvas está mudando, eventos extremos, como não se via antes, estão acontecendo. O fato é que, independente de você discutir origem, quem causa, os ecologistas gostam muito de ficar discutindo isso, o fato é o seguinte: o mundo das empresas, as nações estão todas envolvidas nesta agenda do baixo carbono. E daí é que surge o mercado de carbono. Quem conseguir, como o Brasil terá condições de conseguir gerar energia limpa, especialmente a partir do agro, você poderá comercializar os créditos de carbono gerados nesses novos processos. Se você manter uma floresta, se você reflorestar uma área, você está incorporando pela fotossíntese carbono da atmosfera, gás carbônico, que todos nós sabemos desde lá nos bancos escolares, que as plantas, para crescer, elas respiram gás carbônico e liberam oxigênio. Então, uma nova agenda ligada ao agro está surgindo, que é, através da fotossíntese, essa capacidade maravilhosa de sequestrar carbono pelas fotossíntese e você fazer uma conta disso e começar a vender aquilo que você está sequestrando na sua pastagem bem conduzida, na geração de etanol da cana-de-açúcar, nas florestas plantadas com eucalipto, com teca, com tantas espécies maravilhosas de árvores que são usadas em reflorestamento. Essa discussão da COP26, relacionadas ao futuro mercado de carbono, são importantes para o Brasil. O Brasil pode liderar o mercado de carbono no mundo, baseado principalmente na força da agropecuária brasileira. Então nós não temos que ter medo dessa discussão da sustentabilidade. Nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos liderar a sustentabilidade a partir da força que Deus deu para o agro brasileiro. Verdade. Quanto mais tecnologia, melhor para todos. Exatamente. E o Tiago Henrique traz um recado especial para a gente, direto da Editora Hebron. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos, que falam sobre Gênesis, Daniel,
Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Muito bem, fica aí o recado para você mais uma vez. Anote o site www.editoraebron.com.br. Tem muitas novidades para esse fim de ano, inclusive o Cada Dia Especial de Natal, a Fé dos Eleitos, enfim, tem muitas oportunidades para você, inclusive para já preparar, né, as reuniões de grupos, as classes de escola dominical, e você que pode, né, presenteie quem você ama com o Cada Dia Especial de Natal. É muito bacana, vale muito a pena. Exatamente. Depois do intervalo, stalkear. Levando em consideração a origem da palavra no inglês, stalk significa perseguir. É muito comum bisbilhotarmos as redes sociais dos nossos amigos e conhecidos, e isso normalmente não tem nenhum problema. Mas qual o limite? Você sabia que stalkear é crime? Pois é, a lei foi aprovada nesse ano e diz que perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio ameaçando a integridade tem consequência, viu? A pena, inclusive, pode ser de reclusão, pode ser preso, 6 meses a 2 anos e multa. Notícias do Bem, a gente vai falar sobre o limite da nossa interação saudável nas redes sociais, até onde a gente pode interagir, quando é que isso vira stalk, como é que a gente pode, de alguma forma, se defender disso também? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Érica Salles, advogada, sobre esse tema. Ainda dá tempo de você participar com a gente aqui no Notícias do Bem. Deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do canal. O intervalo é rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. Até já! Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP-TV disponível para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades.
Orando pela cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta. O último bloco do nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. Hoje é dia 17 de novembro. Aliás, falando em 17 de novembro, a gente falou que o novembro estava passando rápido, tá voando, né? Daqui a pouco já está dezembro, daqui a pouco a gente tem que começar. Já estamos pensando, inclusive, em programação de Natal. Exatamente, tá passando rápido mesmo, hein? Não tá? Ó, eu tenho que concordar. 17 Você que de tá em novembro. casa, deixa aí sua mensagem, concorda? Por falar em concordar, em deixar mensagem, eu preciso ler a mensagem do Rinaldo Domingues. Amados, parabéns pelo Notícias do Bem. Assisto todo dia durante meu horário de almoço. Bacana, obrigado. Forte abraço, fiquem com Deus. Reinaldo Muniz, da Conceição dos Ouros, né, Minas Gerais. Muito bom ter sua participação, Reinaldo. Seja sempre bem-vindo. Gente, aqui, ó, stalkear, né, é crime, né? Levando em consideração, viu, a origem da palavra no inglês, que stalk é ficar ali, perseguir, né? É perseguir. Então, é interessante a gente pensar nisso mesmo, né? Essa perseguição, agora cibernética, pode muitas vezes ser prejudicial e levar para aspectos além da simples vontade de acompanhar alguém em ambiente digital. Pois é, se a gente for pensar, é até comum a gente bisbilhotar as redes sociais dos nossos amigos e conhecidos, isso normalmente não tem nenhum problema, né? Mas qual é o limite? Você sabia que stalkear também pode ser crime? A lei foi aprovada nesse ano e diz que perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, tem consequências. A pena é de reclusão, de 6 meses a 2 anos e multa. Complicada a situação, né? Sim. Notícias do Bem de hoje, nós estamos recebendo a advogada, a doutora Érica Salles, para falar com a gente ao vivo sobre esse assunto. Doutora Érica já está com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente sobre esse tema que faz parte do nosso dia a dia. E às vezes a gente sofre essa perseguição na rede social e nem percebe. O tema é muito mais sério, às vezes, do que a gente pode entender num primeiro momento, não, doutora? Com certeza. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Stalkear alguém. Todo mundo já deve ter ouvido esse termo por aí, né? Quem é usuário de internet, os usuários de internet principalmente já devem ter tido contato com esse termo. Stalkear. A lei do início do ano, ela veio revogando, né, o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que são os delitos de menor potencial ofensivo, trazendo o artigo 147A para o nosso Código Penal. O artigo 147A trouxe o crime de perseguição, perseguir, o termo usado, né, o verbo utilizado da tipificação é perseguir alguém de forma habitual. É importante ressaltar que uma conduta isolada não configuraria o crime, nós precisamos de uma habitualidade, de forma reiterada, por qualquer meio. O legislador ele foi muito inteligente quando colocou esse termo também, porque aí nos remete à forma física ou virtual, o cyberstalker, por exemplo, que é perseguir pela internet, ameaçando a integridade física ou psicológica de alguém, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo, perturbando, causando temor. Stalkear é normal, nós temos aí acesso à internet nesse mundo globalizado em que vivemos, estamos o tempo todo conectados, mas existe um limite, nós temos aí uma sanção, né, uma reprimenda mais severa do que nós tínhamos lá na Lei de Contravenções Penais, que chega até 2 anos de reclusão e multa. Muito bom. E assim, é interessante a gente saber qual que é esse limite, porque, vamos lá, né? Às vezes quando a gente recebe uma notificação que alguém está nos pedindo solicitação de amizade nas redes, a gente até dá uma clicadinha para conhecer que perfil é esse, a gente vai lá e começa a descer para ver se tem fotos mais recentes. Fala, será que eu conheço uma mais jovem, né? Ver aí os você amigos desce, em comum, ou vê os amigos em comum para ver qual a ligação. Aí você percebe, talvez ele me conheça do trabalho, daqui, não sei, qual elo, mas qual que é esse limite de saber que a pessoa está passando do ponto e qual é o limite ali também falar, não, essa é uma forma saudável de acompanhar acompanhando o trabalho, né? Exatamente. Nós temos um direito garantido pela Constituição Federal, que é o direito à privacidade, né? A vida privada. Então, quando nós nos colocamos nas redes sociais, nós estamos abrindo parte, né, desse direito, abrindo mão de parte desse direito. Mas existe um limite. A partir do momento
que aquela perseguição ela começa a ser habitual, configurando o crime, ela começa a ser reiterada, começa a causar temor, começa a perturbar a esfera da sua vida privada, aí nós já temos a configuração do crime. Porque existe um limite. Nós podemos nos dispor da nossa vida dentro da internet, mas isso não dá o direito do outro de invadir de forma reiterada a nossa privacidade, a nossa vida privada. A gente pode dizer, doutora, que essa questão do stalker tem a ver, ou ela se caracteriza quando a gente começa a receber comentários nas nossas publicações, até porque a gente não tem outra maneira de saber se a pessoa está ou não interagindo com a gente, né? Quer dizer, tudo bem, dá para ver lá as visualizações, alguns tipos de publicação a gente vê quem visualizou e tal, mas visualizar, ok, né? O stalker seria quando a pessoa começa a comentar de maneira ofensiva, por exemplo, as nossas publicações? Se aquilo começa, se torna habitual, sim, com certeza configura. Porque a partir do momento que nós estamos ali, como eu disse, nós estamos ali abrindo mão de parte do direito à nossa privacidade, né? Postando fotos, postando nossa rotina, nossa vida. Mas a partir do momento que aquilo começa a ser habitual, agressivo, começa a causar um temor, começa a perturbar a sua vida, então configura sim o crime. Com certeza. Ou seja, isso depende então da interação por comentário, a gente pode dizer, né? Com certeza. Depende. Se aquilo começa a ser ofensivo, começa a ser habitual, você vê que aquela pessoa ela tá começando a te cercar demais, ela tá começando a te ofender de forma habitual, de forma rotineira. Todos os dias você abre o aplicativo, tem ali uma mensagem, tem ali uma chamada, algo assim, pode começar a juntar essas provas, né? É importante lembrar que o crime o stalker, né, o crime de perseguição do artigo 147A, ele é de ação pública condicionada à representação, da mesma forma que o crime de ameaça. Então, é necessário que a vítima ela leve ao conhecimento da autoridade que está sendo vítima desse crime e, se possível, juntar provas, né, do ocorrido, leve até a autoridade policial ou ao Ministério Público essas provas, que aí o indivíduo, o autor, ele vai ser investigado e, consequentemente, processado posteriormente. Aí tem uma outra questão também, né? Ali a gente está falando uma coisa de ameaças, assim, mas aquela questão também do excesso de elogios ou do excesso de admiração também. Como que a gente analisa essa questão também, né? Porque aí fica difícil até enfim, como é que ficaria a prova disso? Porque tem o contraditório. Eu entrei na sua rede social e tô falando que você é legal, que você é lindo e tal, mas isso de alguma forma está incomodando a pessoa que está recebendo esses elogios? Como que a gente administra isso? Como que é visto? Existe um limite, né? Existe um limite. Nós temos que saber um equilíbrio entre essas situações. É necessário também ter um senso de responsabilidade também quando você vai acusar alguém de um crime, porque também tem sanções também quanto a isso. Então a gente tem que analisar o caso concreto. É muito difícil falar isso se não temos um caso concreto para ser analisado. Mas a partir do momento que a pessoa ela se sente ameaçada, perturbada, isso causa um temor verdadeiro nela, então isso já configura o crime. Mas é necessário bater, eu gosto muito de lembrar que para a tipificação dessa conduta é necessário que isso seja de forma reiterada, habitual. Então, se for uma situação isolada, um comentário isolado, e nunca mais a pessoa apareceu no seu perfil, por exemplo, a gente fala do cyberstalker porque a gente vive conectado o tempo todo, então essa tipificação ela é mais adequada para nós no momento que nós vivemos hoje. Mas se a gente vê um comentário isolado, a pessoa sumiu da sua rede social, foi só um comentário isolado mesmo, não configuraria o crime. Nós precisamos ter um senso mesmo de que condutas reiteradas, condutas que ameacem a sua integridade física ou psicológica, restringam a sua capacidade de locomoção ou invadam de forma incisiva a sua vida privada. Entendi. E aí, doutora, tem um outro problema, a gente pode dizer, tem um outro aspecto, que são os perfis fakes, né? Porque aí fica até difícil de saber quem é que está fazendo isso, né? Isso aí nós temos uma inteligência, né? A Polícia Civil hoje ela tem uma inteligência que ela vai averiguar, ela vai buscar a fundo
Isso tudo, dentro de uma investigação, isso vai ser levado para o processo futuro. Então, nós temos aí formas por isso que eu aconselho sempre, caso você esteja passando por esse tipo de situação, procure um advogado especializado na área, que ele vai te instruir da melhor forma possível. Mas dentro da Polícia Civil, nós temos formas de buscar dentro da internet esses perfis fakes, porque a pessoa pode criar vários, como você mesmo disse, mas dessa forma a gente investigando, buscando a fundo, nós temos como trazer isso para o processo futuro. Entendi. E aí qual é o passo a passo, doutora? Quem está se sentindo constrangido de alguma forma, o que tem que fazer? Printa, espera, tem que ter um pouco de paciência, enfim, até para poder caracterizar o crime. Eu queria que a senhora explicasse qual é o passo a passo para a gente. Sim. A pessoa que ela está se sentindo, ela assim, se sente como vítima do crime de perseguição, é necessário, né? É importante que ela junte provas do fato. Ela, juntando essas provas, começando a sentir que realmente esse temor, essa perturbação na sua vida privada, ela pode se encaminhar a uma delegacia da Polícia Civil, relatar, né? Lá vai ser lavrado um termo de representação, que é autorizando o Estado a investigar e processar esse indivíduo, ou mesmo o Ministério Público, levando até o Ministério Público, ele também vai tomar as providências necessárias. É importante, né, que a pessoa tenha provas concisas do que está acontecendo, até porque é para ajudar um processo futuro, né? Entendi. Interessante. Agora, uma outra questão, assim, eu estou indo já para perfis mais populares, assim, vamos lá, perfis mais abertos, profissionais. Essa questão do stalkear ali, está relacionada, a pessoa ela pode se sentir culpada dentro do conteúdo que ele é gerado, ou independente do conteúdo que é gerado, ela pode se sentir também acolhida dentro da lei mediante ao que ela é postada e pode recorrer a essa ajuda, ou ela tem que ter um cuidado também naquilo que ela vai publicar, doutora? Conseguiu me entender? Ali, eu não sei. Perfeitamente. Tá. Na verdade, tudo é possível, né? Tudo que não for ilegal, tudo que a lei não nos proíba fazer, nós podemos postar. Então, nós temos aí... A questão é a seguinte. A questão é que nós temos um percentual muito grande de mulheres que são vítimas do crime de perseguição. Então, por um silêncio da Lei Maria da Penha, por exemplo, o legislador ele trouxe também o stalker, a perseguição, para o nosso Código Penal. Então, como são vítimas, a maioria das vítimas são mulheres, e as motivações são variadas. Contexto da Lei Maria da Penha, violência doméstica, raiva, ódio, até começa com uma brincadeira, talvez. Uma brincadeira ali um pouco mais maldosa, evoluindo até o crime de perseguição. Mas a vítima, ela nunca será culpada, ela nunca pode figurar como culpada. Então, tudo que nos é permitido, nós podemos postar de forma aberta nas redes sociais, tudo que não for ilegal, tudo que não for vedado por lei, nós podemos postar. A vítima nunca ela pode figurar como responsável, né? Desconfortável de forma Exato. alguma. Ela pode sim postar o que ela quiser na rede social. Tá certo. Agora, doutora, uma boa maneira da gente tentar se prevenir, né, quando a gente fala em prevenção, são os filtros que os próprios aplicativos das redes sociais nos dão para que a gente restrinja quem pode ver o quê, quem pode comentar o quê, né? Isso é importante a gente lembrar também para o telespectador, né? Exatamente. Nós temos aí uma ferramenta muito, muito boa que nos ajuda muito. Lógico, tem prós e contras, né? Mas nós temos aí uma ferramenta de trabalho até, uma ferramenta, um mecanismo que nós estamos conversando agora por essa ferramenta maravilhosa que nós temos. Então, saber utilizar, né, da melhor forma possível e tentar se precaver, tentar ficar atento também, né, a tudo que tá acontecendo ali na sua rede social. E é isso. Muito bom. Eu gostaria que você deixasse seus contatos para quem quisesse conhecer um pouco mais ou, né, trocar uma ideia, quem talvez esteja passando por isso e às vezes desconhecesse que existe uma lei ou desconhecesse que existisse esse profissional que pudesse ampará-lo nesse momento e quisesse realmente aprofundar mais nesse tema. Deixa pra gente, por favor, doutora, seus contatos.
Claro, eu vou deixar o meu Instagram lá, eu posto diariamente conteúdos jurídicos. É importante trazer esse tipo de conteúdo para a sociedade, educar a sociedade, como se precaver. Então, eu tenho o meu Instagram, @ericasalesadv, e lá eu posto diariamente, deixo o canal aberto para dúvidas no meu direct, e lá eu consigo esclarecer qualquer dúvida que surgir sobre esse assunto e sobre demais assuntos também do direito criminal. Tá bom, só pra gente ter certeza aqui, é Érica com C e o Salles é um L só? Um L só, exatamente. Então pronto, @Érica Salles ADV. Érica Salles ADV. Isso, Érica com C, Salles com um L só, é o canal de contato para que você que tenha mais dúvidas, né, a respeito desse tema, a respeito de stalkers, né, você pode entrar em contato de repente com a doutora Érica e ter mais informações ou visitar o Instagram também para ter outras orientações jurídicas. Doutora, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-la, volte sempre. Eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos. Tem gente aqui, já achou, já está seguindo. Já está seguindo. E já está na tela os dados. Já está na tela também para quem quiser acompanhar. Tá bom, doutora, muito obrigado então mais uma vez pela sua participação conosco. Até a próxima. Até a próxima. Até. É isso aí, ótimas dicas e hoje é isso. Mas assim, é interessante, a gente sempre fala isso, né? A gente vem com algumas dicas pontuais, mas nós temos tantos filtros no próprio aparelho, nos aplicativos, que nos permite ter esse cuidado também. E claro, tudo posso, mas nem tudo me convém. É bom a gente também ter esse senso, né? Ter esse cuidado com o conteúdo que a gente está postando também. Para não estar despertando também, enfim. Enfim, é bom, né? Vamos ter esse cuidado, né? Podemos todas as coisas, mas não devemos todas as coisas, né? Exatamente. Mas Notícias do Bem. Vamos lá. Está chegando ao fim. Isso nós podemos. Isso nós podemos. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Fácil. youtube.com/IPP-Play. Faça sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações. Compartilhe com a família, com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Se você está acompanhando aqui a nossa edição das 11h30 da manhã, você vai ficar agora com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. Se você está acompanhando a nossa edição das 18 horas, a partir de agora tem culto restaurado pela palavra. Continue com a gente aqui na IPP TV. A gente volta, se Deus quiser, amanhã, 11h30 da manhã, encontro marcado. Tchau. Tchau.